E vamos pro dia 24, falta só esse e outro, né? Então vamos lá. E nesse problema, primeiro a gente vai definir as portas lógicas que a gente já conhece, né? O AND, o OR e o XOR, onde o AND retorna 1 se os dois forem verdadeiros e se algum dos dois for falso, retorna falso, porque é um e outro. A gente tem o OR, que se qualquer um dos dois ou os dois forem verdadeiros, vai dar 1, porque é um ou outro, mas se os dois forem falsos, dá falso. E tem o XOR, que ele imprime 1 se os dois são diferentes, né? Um ou exclusivo. Então, somente um dos dois podem ser verdadeiros e não os dois ao mesmo tempo ou nenhum deles. Isso significa o ou exclusivo. E ele dá o valor de várias variáveis iniciais. Então ele dá o valor de cada uma, que é 1 ou 0, né? 1 representando true e o 0 representando false. E aí depois disso ele vai dar várias equações. Então ele vai fazer x00 AND y00 e eu vou guardar esse valor na variável 000. Na variável, né? Se você quiser pensar em variáveis. E aí depois ele vai evaluar todas essas equações, então ele vai saber o valor de cada uma delas, né? O valor de cada uma dessas variáveis aqui, dado que ele, né, já sabe tudo isso. E aí, dado que ele tem isso, ele vai pegar todas as variáveis que começam com Z, e aí essas que começam com Z vão formar um outro número. Como é que a gente forma? Bom, o Z00 vai ser o least significant bit, tipo, o bit menos significativo, e aí ele vai indo tipo Z00, Z01, Z02. Então a gente vai pegar os valores de todas as variáveis que começam com Z, e aí de acordo com o número na ordem a gente vai montar um número. Então dado que a gente tem tudo isso aqui, o número que fica é esse daqui. E convertendo para base 10 fica 2024. Então vamos lá. Isso eu acho que é um problema bom de se fazer em Python. Por que é bom fazer em Python, né? Eu acho que é bom de fazer em Python por conta que dá pra evaluar essas coisas. Tipo, eu acho que não vai fazer muita diferença, né? Mas vamos lá. Eu vou ler o input aqui e já volto. E tá, aqui eu li o input, então eu leio o input até achar uma linha em branco, dado que eu acho uma linha em branco eu paro, então até eu achar eu vou lá e leio o nome da variável e coloco no meu dicionário. E aí depois eu vou ler nessas linhas de baixo, então eu separo por essa setinha aqui e falo que a variável na posição resultado vai receber um calc da expressão. A expressão é essa parte daqui da esquerda. Então vamos fazer uma função que calcula isso daqui, né? Def calc, que vai receber uma expression. E bom, então a gente vai pegar quais são as coisas, né? Então a gente vai ter, sei lá, o V1, a gente vai ter a operação e o V2, que vai ser basicamente essa expression.split, por espaço mesmo. E ok, a gente tem esse V1, essa operação e esse V2. Já que eu tô dando nomes completos, vamos botar operation. E legal. Agora eu só preciso das variáveis, né? De fato, os valores que estão nessas variáveis, né? Então, eu poderia posso só acessar. Então vamos fazer assim. Se a operation for igual a XOR, eu retorno V1 XOR V2. Perfeito. Se a operation for igual a AND, eu retorno o AND delas, então V1 AND V2. E se não, eu retorno V1 ou V2. Acabou. É isso daqui. Vamos imprimir todas as foreign variables e variables de E. E é para imprimir, teoricamente, esse cara daqui. Entendi o problema. É que eu não posso ir fazendo nessa ordem, né? Tipo, agora eu não tenho o valor do NTG ainda. Eu tenho que achar uma que eu consiga o valor desse NTG. Eu tava dando uma olhada no meu puzzle input e ele é muito pequeno. Então dá pra fazer uma coisa quadrática aqui. Porque se não fosse quadrático, o ideal seria eu fazer um grafo. E aí, dado que eu tenho o grafo, né, de cada variável, eu ia meio que percorrendo de um lado para o outro assim, e já ia com certeza garantir que eu já tenho as variáveis setadas, né? Mas como eu posso fazer desse jeito daqui, eu vou só fazer. Então, ao invés de fazer desse jeito aqui, eu vou criar um array de expressões. Então, expressions vai ser assim, eu só tipo expressions append da minha expression. E preciso botar o result também, então tem que ser um par de expression result. E já que eu posso fazer isso, então eu vou separar aqui logo qual que é a operação, né? Então eu já faço alguma coisa desse gênero aqui. Pera. Sabe? E aí eu boto lá um par de 4 coisas. Eu ponho V1, operation, V2 e na final resultado. Que seria literalmente isso daqui, né? Legal. E aqui agora eu não vou mais receber só isso, eu vou receber o V1, Operation, V2, pra ficar na mesma ordem assim, ficar bonitinho. E legal. Legal, a gente tem isso daqui agora. E agora eu vou iterar, né, eu vou fazer um while true,
Isso aqui vai executar não sei quantas vezes, né, no pior caso N. E aí eu vou criar uma flag que vai ser basicamente tipo, eu fiz alguma operação já, e se eu não fiz nenhuma operação, eu quebro esse for. E o que é fazer uma operação? É a mesma ideia do bubble sort. Então, se eu fizer alguma modificação lá dentro, então eu vou iterar por todas as expressões, então, sei lá, for in expressions, eu já posso até evaluar aqui, eu acho, V1, operation, V2, result. Se essa operação já não tiver um resultado, tipo, result not in variables, se isso for verdade, então significa que eu posso colocar a flag como true, né? Porque eu vou fazer uma modificação aqui agora. Qual a modificação que eu vou fazer? Além disso, eu também tenho que ver se as duas variáveis existem, né? As duas que eu quero. Então, and v1 in variables and v2 in variables. É bem ilegível, né? Então, tipo, as duas variáveis v1 e v2 têm que existir e o result não tem que existir. Aí, se isso acontece, eu só falo que variables de result vai ser igual a um calc de v1 operation v2 e vá lá. É isso. Por que deu errado? A gente pode transformar inteira aqui logo. Int v1, int v2. E aí eu faço um for aqui, né? Só pra imprimir for in variables. Eu vou imprimir o e e o variables de e. E dois pontinhos assim, só pra se carga, né? Ah, é porque eu não posso fazer int, né, desse negócio. Aqui é uma string. Então aqui eu não tenho que falar que calc de v1, eu tenho que falar de variables de v1. Ali é a mesma coisa, é variables de v2. E voilá, agora eu tenho vários caras no meu expression. E por que ele tá chamando v1 e v2 de, sendo que eu tô fazendo variables? Que estranho, né? Será que é aqui? Acho que é aqui, né? Tem que ser um int, porque lá dentro do variable só pode ter inteiros. E voilá. Eu calculei todos, né? Eu acho que são todos. Deve ser. Agora é a hora de fazer a parte do x, né? Vamos ver se a gente tem o x00. Tem o x01, tem o x02, 03, 04. E vai só até o 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os... tentar concatenar, né? Então... fazer um. Posso fazer um for bem grande. Posso fazer um while true. Acho que um while true é mais legalzinho. E a gente vai ver se existe esse cara. E eu provavelmente vou precisar de uma função que vai colocar um zero antes, né? Tipo um pad left, alguma coisa assim. Eu acho que o Python tem isso por padrão, mas... eu pego o meu it, dou um rjust, falo que eu quero 2 passando zeros na direita. E aí ele vai. Então se eu colocar um número tipo 10 aqui, só não acontece nada, porque já tem. Legal. Não preciso pensar em fazer uma, né? Só lembro do Augusto Galego falando sobre isso. Enfim, a gente tem isso daqui, a gente vai fazer um while true. E dado que eu tenho esse while true, o que eu vou fazer? Eu vou ir construindo o meu número. Como que eu posso construir esse número? Eu vou salvar uma string desse número, então eu vou chamar de, sei lá, S. Ótimo nome para string. E vou lá e falo que... eu tento ver o meu nome da variável. Meu nome vai ser o quê? Vai ser um x. E na frente vai ter exatamente isso daqui, né? Essa parafernália aqui. E eu só vou colocar escapar esses dois aqui pra não dar problema. E esse vai ser o nome da minha variável. Esse name in variable, se não tá lá, eu posso simplesmente quebrar o meu for. E se não, eu falo que S mais igual e dou t mais igual a 1. Falo que S mais igual ao valor do que tá lá dentro, do nome dessa variável. Claro, como str, né? E vamos printar esse S e ver se parece um pouco com o que ele fez aqui, que é 0011000. Tá. Então, ao invés de fazer isso, eu vou usar isso aqui, ó. Aqui é no plural, aqui também é no plural, variables. Deu uma coisa diferente. Isso porque eu não começo com X, né? É com Z. Então aqui não é X, aqui é Z. E falar, deu alguma coisa. Faz sentido? Não, deu meio diferente dele. Vamos ver que número que isso fica. Em Python, para poder transformar um número na base 2, eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim, sabe? É bem roubado. 1764.
Mas eu acho que é porque como a gente tá iterando assim de trás pra frente, né, a gente tem que inverter. Então eu falo que S igual a reverse de S. O que? Essa função não existe? Oxe, como é que se inverte uma string em Python? Acho que é tipo S dois pontos assim, né? Caramba, eu tinha esquecido disso. Aí vou lá, a gente tem aqui o 2024, que é a resposta. Então dá pra só pegar o nosso sample aqui, input, tentar rodar aqui, eu não preciso modificar nada, e vai ter um número. Eu venho e coloco aqui e funcionou. Agora vamos pra parte 2. Então vamos lá, sobre a parte 2 do problema, o que eu entendi foi que, tipo, a gente vai ter os primeiros números, os bits do número x e os primeiros bits do número y, e a gente fala que o número z tem que ser a soma na base 10 dos dois números, né, do x mais y. Então nesse caso aqui, o x e o y vão ser esses carinhas aqui, 11 e 13, e aí somando os dois é para dar 24. Então o z tem que dar 24. Só que ele diz que não está dando 24, né? Com o input que ele dá, o resultado não está sendo 24, porque alguns pares de números estão trocados nas equações. E aí o que ele quer fazer é tipo, existem exatamente 4 pares, né, de variáveis, né, que eles chamam de portas, mas são basicamente variáveis, né, x00, y01. Existem 4 pares que elas foram trocadas, então a gente tem que ir lá e destrocar elas para poder o resultado dar realmente o que a gente quer, né? A gente quer que a soma seja... Enfim. E aí não necessariamente, tipo, nesse caso aqui que só tem xy, mas no nosso input, aqui, a gente tem um monte de variável, né? Tipo, SHQ, RBC, só que elas podem estar trocadas, né? Na verdade, o RBC era para ser o SHQ e vice-versa. Então a gente tem que trocar todas, porque elas vão influenciar lá no final do Z, né? Não necessariamente só o Z, ou só o X, ou só os Y. E é esse o problema. Aí ele quer que imprima em ordem alfabética quais são essas 8 variáveis que pertencem aos 4 pares. A única coisa que é swapada é o output, né? Então, dado que eu tenho duas expressões, o que eu posso ter trocado é o output de uma com o output de outra. É isso que eu troco, né? Mas a expressão em si, o end, o or, o show, continua exatamente o mesmo com as mesmas variáveis. A única coisa que muda é a saída dessa vira dessa e a dessa vira aquela. E olha aí, funcionou, eu nem mandei submetendo porque eu não estava muito confiante. E tá aí. Tá aí a estrela do dia 24. E vou te falar o que eu fiz. Bom, essa função aqui eu fiz só para poder ler o input e arrumar. Esse código em Python também não serve muito para muita coisa, mas eu deixei 4 códigos rodando aqui no meu computador, cada uma com uma variação diferente. Então eu vou mostrar meio que o código aqui. Achou outra solução. Que é a mesma, só que em ordem diferente. Tá, legal. E os outros não acharam nenhuma solução ainda. Vamos lá. Esse código aqui tá rodando. E bom, o que eu fiz? Lembra daquela ideia inicial lá de testar tudo, todas as possibilidades? Eu fiz isso. Tipo, para cada... eu tento fazer 4 modificações, né? Pego 2 pares, modifico. Pego outros 2 pares e modifico. A diferença é que eu não pego os mesmos pares nunca, então eu faço uma verificação aqui só para ver se eu já peguei aquele par ou não. E aí eu tenho um score. Eu vou calcular essas possibilidades com base em um score. E aí que tá, como é que eu calculo esse score, né? Meio que tem que ser uma heurística. Não tem muito como eu saber se está mais perto ou mais longe da solução, né? Pelo menos não diretamente, né? Então, o que eu fiz para calcular esse score foi... lembra que a gente tinha os números x e y? E a gente somando eles tinha que dar o número que estava lá no z já fixado. E ele dava um xy qualquer. Então, o que o meu score seria basicamente... imagina que eu tenho o número... imagina que eu tenho coloquei o número x, o número y lá, né? Qualquer número x, y que ele deu no input, e dá um resultado z. Eu pego esse z... Peguei esse z e pego o x mais y. Eles deveriam dar a mesma coisa, só que eles não dão. Aí eu calculo o score como sendo as posições que eles estão diferentes. Então, se por exemplo é um 0, 0, não soma, mas se for um 0, 1, ou então for 1 e 0 em cima, aí eu vou somar. E aí o que tiver o menor score vai ser o selecionado. Então, depois de calcular todos os pares para aquela configuração, eu ordeno e aí eu chamo. Por que isso funciona, né? Porque pensa que eu tenho, tipo, a minha ideia inicial, né, do problema foi tentar substituir só os símbolos que eram terminais, que eram os Zs, né, que são os que eu preciso. E aí que tá. Quando a gente pega só os terminais, dava pra ver que o input, pelo menos o meu, ele tinha 12 de diferença. E aí, essa diferença de 12, eu precisaria de... como é que eu posso explicar? Eu precisaria de muitos movimentos de Z, né, pra poder trocar. E ele também tinha mais
Ys mais uns do que zero, e aí não tinha muito como fazer o que eu queria. E legal. E aí o que eu fiz foi só ficar usando isso como score. E aí aqui tem a função de score, só que aqui tá. Eu cheguei numa resposta e eu submeti e deu errado. Porque eu tava usando só os dois números do input, que são esses dois. Só que lá no input ele fala que tem que funcionar para qualquer par de números. E o que eu fiz? Eu gerei muitos números aleatórios. Então eu gerei um monte de números. Eu gerei 100 números aleatórios e coloquei eles aqui. Aí na hora de fazer o score, eu pego o máximo dessa diferença que eu mencionei, só que para todos os pares de números. Tipo, para todos os 50 pares de números que tem aqui. Tipo, eu pego esses dois, depois pego os próximos dois, depois os próximos dois, e assim vai. E aí que tá, tipo, a probabilidade de eu testar vários números, pegar o máximo desses e isso não estar mais próximo da resposta me parece meio difícil, né? Tipo, se eu testei para 100 números e aí deu certo para esses 100, tipo, somou e deu realmente esses 100, eu posso assumir que vai funcionar pro resto, né? É meio tricky, né? É complicado assumir esse tipo de coisa. E outra coisa, eu deixei rodando com 100, eu deixei um código que roda com 100, deixei um código que roda com 50, um com 20 e um com 10. E curiosamente o que chegou primeiro foi o com 20. Não foi o... Esse aqui é o com 10, não deu nada. Esse é o com 20. Foi o com 50 que deu alguma coisa. Esse é o com 50 e esse é o com 100. Então o de 50 chegou mais perto, por isso que eu rodei vários ao mesmo tempo, né? Pra poder ter essa volatilidade. E é isso, é só uma função, o resto é só bruta, tipo, só faz. Vale uns adendos também sobre esse problema do dia 24, que era tipo, algumas pessoas mencionaram no subreddit que tinham feito manualmente. Eu não entendi bem, mas eles disseram que esse problema foi feito para fazer manualmente. Tipo, você olhava o seu input, né, e ficava modificando as coisas você mesmo na mão. Não sei, primeiro se é verdade, também não sei se tem mais de uma configuração possível. Eu imagino que não, porque eu acho que o bagulho que testa lá no Advent of Code não roda nenhum código, ele só pega duas strings e compara, senão ele não pediria pra gente ordenar também, né? Ele pediria os pares. Então eu acho que realmente só existe uma configuração, não sei como ele assegura que só existe uma, e bom, é isso, né? O que mais? Quando a gente olha o circuito, também comecei a ficar maluco tentar olhar o circuito, dava pra perceber que parecia muito com um full adder, né, que é um somador. E realmente, né, o circuito é um somador, só que eu achei que ele tinha complicado muito o somador. Tem muita variável. Aí eu não sei se, tipo, precisa realmente de tanta variável intermediária para fazer um somador de 45 bits. Talvez precise. O máximo que eu mexi foi com 16 bits, eu precisava de uns multiplexadores gigantescos assim para poder fazer um circuitozinho. E então eu imagino que para 45 isso deve ficar exponencial, né? Então por isso que tinha, sei lá, tipo 300 linhas no meu input, tanto que eu botei 333, né, com o max. Enfim, é só esse adendo que eu queria dar mesmo. E cara, que legal que deu certo, tipo, probleminha difícil, né? E é isso, então agora a gente se vê no dia 5, último dia, o dia pra finalizar o desafio. A gente se vê lá então.